Trical que inclui de origem a comprovação ao fogo no programa para elementos de betão armado, elementos de aço, alumínio e madeira. Ou seja, todos os elementos que são dimensionados ou comprovados pelo Trical que têm a sua comprovação ao fogo realizada. Uma das particularidades da comprovação ao fogo realizada pelo Tricalc é a possibilidade de essa comprovação contemplar a utilização de isolantes ao fogo. Isolantes esses podem ser isolantes projetados, aplicados em superfícies e, portanto, placas que se pretendam introduzir como proteção ao fogo. O programa traz uma base de dados já introduzida, mas o utilizador pode facilmente adicionar, através deste ícone que aqui está, deste botão que aqui está, vários outros isolantes que pretenda, indicando qual a espessura mínima, a espessura máxima e os módulos, ou seja, o passo a partir do qual é comercializado ou aplicado esse isolante. Por exemplo, a argamassa de gesso poderá ter espessuras de 30 mm e é aplicada de forma projetada. A placa de gesso ou estuque poderá ter até uma espessura de 26 mm máxima e são sempre chapas de 10, 20 e depois 26. Portanto, existem aqui várias possibilidades de colocar isolantes, quer sobre elementos de aço, quer sobre elementos de betão ou madeira. Já agora referir que qualquer um destes elementos tem aqui indicado o âmbito de aplicação, ou seja, se é aplicado a pilares de betão, a pilares de aço, a pilares de alumínio, a vigas de betão, a vigas de aço, a vigas de alumínio, a paredes resistentes de betão, de alvenaria ou a lajes. Portanto, podemos indicar inclusive cada isolante a que elementos é que é possível de aplicar. Posto esta introdução inicial, referir que no Trical podem-se definir vários recintos ao fogo diferenciados. E estes recintos ao fogo podem ter opções diferenciadas de resistência ao fogo. A definição dos recintos de fogo é feita de uma forma bastante simples. Eu seleciono uma função que se chama recintos de fogo, como vimos, clico no botão novo recinto, defino, por exemplo, um recinto que se chama cave, indico a cota superior e inferior desse mesmo recinto e seguidamente faço a introdução do polígono. Também posso escolher a cor para representar, por exemplo, esse mesmo polígono. E vou então introduzir o polígono que define o contorno da cave, passando então a ter aqui um recinto de fogo específico. Depois vou criar um novo recinto, por exemplo, para a zona da cobertura. Vamos aqui mudar a cor para uma cor de laranja, por exemplo. Aceitar. E vou aqui modificar o recinto para poder introduzir um polígono ao nível da cave. Portanto, a cave desenvolve-se da cota 900 para cima e, portanto, eu posso vir aqui, a cave não, peço desculpa, a cobertura, definir o contorno e indicar que as cotas deste polígono não são as que estavam na caixa de diálogo, mas sim da cota 900 à cota 1350. E aceitar. E, portanto, vou pedir para estarem todos visíveis os recintos que nós introduzimos. Se eu vier aqui ver a estrutura em 3D, okay, tenho aqui visíveis então esses mesmos recintos. Cá está o recinto, ali a cor de laranja, okay, e cá está a amarelo o outro recinto. Para cada um destes recintos eu posso definir opções de fogo personalizadas. Portanto, eu poderia vir aqui à cave ou à cobertura e poderia pedir para modificar o recinto, nomeadamente as suas opções de comprovação ao fogo. Essas comprovações de resistência ao fogo podem ser definidas em resistências em minutos. O programa contempla desde 15 minutos até 240 minutos. Vamos aqui escolher uma opção de 90 minutos. E depois posso, por exemplo, pedir o prolongamento de armadura de negativos quando a resistência ao fogo é R90 ou superior. E posso indicar para vigas, pilares, paredes e lajes de qualquer tipo
quais as opções de comprovação ao fogo que eu quero, nomeadamente o tempo, vamos manter os 90, e para betão, se eu aplico isolamento ou não aplico isolamento, e qual o isolamento que eu quero aplicar. Se existem só 3 faces expostas, por exemplo nas vigas de betão, contando que tenha lajes de betão por cima, portanto podemos ir definindo também para aço as opções, e elemento a elemento definimos todas as opções de comprovação ao fogo. E portanto, como estamos a ver, Trincal permite não só trabalhar com recintos de fogo diferentes, com resistências de fogo diferentes, bem como podemos fazer a comprovação dos elementos ao fogo utilizando isolantes que poderão ser dimensionados pelo próprio programa. Portanto, temos uma análise completa de toda a estrutura ao fogo, como vimos com lajes, paredes, etc., com a possibilidade de ter recintos diferentes e com a possibilidade de ter isolantes aplicados e dimensionados pelo programa. Portanto, uma análise muito completa do programa na questão do fogo.